A graça e a paz do Senhor para todos que estão aqui comigo nesse devocional de hoje, em 1 Samuel 4. Eu quero que você possa ler junto comigo, tá certo? Até o 1 Samuel 3, eu estava lendo apenas alguns versículos, mas Deus tocou em meu coração para que eu pudesse ler junto com vocês, amém? Se você já tiver lido antes esse capítulo 4, como estamos dando continuidade ao devocional, não tem problema. Podemos apenas escutar ou você pode acompanhar junto comigo, ok? Vamos ler. 1 Samuel 4. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento, soltaram gritos de alegria tão alto que fizeram o chão tremer. O que está acontecendo? Perguntaram os filisteus. Que significam esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico. Os deuses vieram ao acampamento deles. Disseram: estamos perdidos, nunca enfrentamos uma coisa assim antes, estamos perdidos. Quem nos salvará desses deuses poderosos? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas, quando Israel estava no deserto. Tenham coragem, filisteus, sejam homens. Do contrário, acabaremos como escravos dos hebreus, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu no campo de batalha e chegou a Siló. Ainda naquele dia, tinha rasgado suas roupas e colocado o pó sobre a cabeça. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Eli ouviu gritos e perguntou: o que é esse barulho todo? O mensageiro correu até Eli e contou-lhe a notícia. Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus dois filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro havia morrido, todos estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto.
Mas antes de falecer, as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem se importou. Deu ao menino o nome Icabode e disse, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua infinita bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Ó Pai, te agradecemos por essa porção da palavra lida, 1 Samuel 4, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor falou grandemente ao meu coração e creio que o Senhor falou na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ó Deus, Espírito Santo, vem agora ao nosso encontro, para que tanto a pessoa que está ouvindo e vendo este vídeo, como a minha vida possa ser transformada à luz da Tua palavra a cada dia, durante esse devocional e no decorrer de todo o tempo. Em nome de Jesus eu te peço e eu já te agradeço por Tu seres a nossa paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu esqueci de falar que essa Bíblia, ela é a linguagem NVT. Eu gosto muito da NVT, NVI. Eu também tenho a King James, né, a Bíblia da Mulher, mas a leitura que eu faço para o devocional, eu utilizo essa Bíblia. Como também vocês podem ter outras Bíblias para lhe ajudar, Bíblia de estudo, né? Essa não é Bíblia de estudo. E vocês podem também estar pegando essa outra Bíblia de estudo para que você possa fazer uma anotação melhor, mais aprofundada. Amém? Então, gente, o que é que nós podemos observar nesse capítulo? Que lá no versículo 3, né? Lá no versículo 3, que fala que, terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram por que o Senhor causou a derrota desses filisteus. Bem, Israel confundiu, na verdade, um objeto sagrado, né? Porém era material, como a arca da aliança, com o próprio Deus, né? Ele demonstrando sua falta de compreensão da onipresença e onipotência de Deus. A crença deles, supersticiosa, podemos dizer, os levou ao quê? A imaginar que o poder divino se encontrava naquela arca apenas, na própria arca, algo material, né? Mas 20 anos depois, quando nós estudamos mais aprofundado, né? 20 anos depois, os israelitas, que foram liderados por Samuel, descobriram que a vitória é precedida de arrependimento e de uma volta para Deus e seus caminhos. Depois de 20 anos depois disso, até acontecido, eles caíram em si, ao grosso modo falando, certo? E como acontecia com os israelitas, o povo de Deus, que levava a Arca da Aliança como um amuleto, vamos assim falar, eles tiravam o lugar de Deus, né? Como muitas vezes nós colocamos a nossa fé em pessoas, em coisas, não é, gente? E não acreditamos no poder de Deus, na verdade, né? Porque o único que nós podemos confiar somente deve ser em Deus, né? E a presença do Senhor vai muito além do que aquilo que a gente pode tocar, como essa Bíblia, né? Como esse marca-texto. Isso tudo é material. E, na verdade, nós vemos, quando lemos a Bíblia, que Deus é um Deus zeloso e ciumento. Porque Ele não... Tudo que tomar lugar dele, Ele se sente... Na verdade, o Espírito Santo se entristece. Não é? Porque nós estamos tirando o foco que é nosso Deus. E não podemos deixar a nossa fé ser abalada, nem roubada, como foi a Arca do Senhor. A Arca do Senhor, na verdade, ela simbolizava, né? Simbolizava a fé
não a fé, né, no modo de dizer. Ele simbolizava a presença de Deus, mas não queria dizer que somente se você tivesse com a Arca da Aliança ou tocando nela é que você seria abençoado ou protegido. Não, não. Com certeza, Deus é o único que pode fazer isso. Deus é o único que pode fazer com que a nossa sorte possa ser mudada. Porque Ele é um Deus fiel, um Deus poderoso. Né? As derrotas costumam ocorrer quando a gente confia mais nas coisas criadas do que no Criador. Né? Nós podemos dizer isso. Né? Porque levaram a arca para a batalha como se fosse um amuleto. Achando que se não tivesse com aquele objeto, eles não teriam vitória. Né? Que na verdade o lugar da Arca da Aliança deveria estar onde? No santuário, e não com eles. Né? Então o que é que nós podemos aprender com esse 1 Samuel 4? Que não devemos colocar nossa fé em algo palpável. Né? Devemos sempre perguntar ao Senhor o que devemos fazer, se temos que tomar alguma decisão, se temos que enfrentar algo. Nós devemos perguntar somente ao Senhor e Ele com certeza dará o direcionamento. Né? E devemos nos prostrar diante deles, ter uma comunhão consistente, constante. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos olhando aplicativos e Instagram, Facebook, assistindo séries e filmes. Muitas vezes passamos tantas horas até, né? E quando a gente vem para a palavra, a gente não dá o tempo que Deus merece, que na verdade Ele merece muito mais do que esse tempo de devocional que nós estamos tendo. Então, essa comunhão tem que ser diária e 24 horas por dia. Porque só assim a nossa fé não será roubada. Porque só assim teremos a paz que excede todo entendimento. Eu sempre falo essa paz que excede todo entendimento, quase em todos os vídeos. Mas por quê? Porque eu mesmo já passei, depois eu irei. Eu digo eu passei pela fé, mas a gente tem que estar buscando todos os dias. Passei por momentos difíceis, né? E nós só temos paz, só a paz que excede em todo entendimento, somente em Jesus. Somente em Jesus. Enfrentando as dificuldades, mas aqui, ó, na palavra. Comendo essa palavra, esse maná do céu que a gente tem nas nossas mãos. Quantos países por aí que você tem que estar lendo a Bíblia escondida? Porque se você pegar lendo a Bíblia, você é morto. Esses nossos irmãos aí sendo mortos no Afeganistão e por aí vai. E nós temos essa palavra bendita. Eu mesmo tenho tantas Bíblias, né? E já passei momentos que eu fiquei sem forças para ler. Mas até quando você não tiver forças, você tem que ir abrir a palavra, porque Deus vai falar com você. Porque esse livro é o único livro em que o autor está presente. Amém? Que você possa guardar em seu coração essa palavra. Que você possa ter fé somente em Jesus, somente no Senhor Deus. Que você possa pedir ao Espírito Santo que Ele lhe conduza. Para que você possa ter uma vida santa diante de Deus. Amém? E existem caminhos e decisões que só dependem de nós e precisamos da orientação do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa ter o Senhor como seu melhor amigo, como seu conselheiro e como seu pai. É um pai que está sempre presente. A palavra diz que mesmo se seu pai e sua mãe deixarem você, Ele nunca deixará você. Então, creia somente nele. Confie somente nele e descanse, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja e até amanhã no próximo devocional que estaremos indo para 1 Samuel capítulo 5. Eu farei deste formato de agora em diante, estarei lendo com vocês os capítulos, porque às vezes muitas pessoas não têm tempo suficiente, trabalham muito, às vezes não tem como chegar em casa e ainda ler para depois
ver o vídeo. Então, principalmente para essas pessoas, é bom que você acompanhe junto comigo. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração também. Você sabe que a experiência é pessoal, então com certeza esse capítulo possa também ser aprofundado, que você possa ler e se aprofundar mais ainda, além desse devocional. Porque esse devocional é apenas um complemento, mas o relacionamento é só você e Deus. Amém? Deus te abençoe, um beijo, fica com Deus, tchau!